Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Ricci. Eu sou professor do curso de mestrado e doutorado em Mecânica Espacial e Controle. E hoje eu pretendo aqui falar com vocês a respeito um pouco da cinemática rotacional, né? Esse é um assunto muito importante na área de dinâmica e controle de atitude de satélites, não só de satélites, né? É um assunto que é usado, na realidade, para controle da dinâmica de vários veículos. Pode ser veículos terrestres, veículos marítimos, veículos aéreos, como veículos espaciais. Então, é um assunto muito importante. E tem algumas nuances, tem algumas dificuldades, nós vamos tentar nessa palestra abordar e tentar tirar essas dificuldades para facilitar o aluno que queira compreender sobre esse assunto. Então, a minha apresentação vai abordar inicialmente esses tópicos que estão aí listados, né? Eu vou falar o que é uma matriz de cossenos diretores, vou dar o que são ângulos de Euler, vou falar o teorema do eixo e o ângulo de Euler, abordando primeiro o teorema da rotação em torno do eixo de Euler, depois a rotação em torno do eixo fixo no espaço. Vou falar um pouco sobre quaternions, o que é parâmetros de Euler ou quaternions, os parâmetros de Gibbs, ou também conhecidos como parâmetros de Rodrigues. Se der tempo, a gente vai falar um pouco também sobre as equações diferenciais cinemáticas, né? Então, a evolução temporal, essas equações, elas fornecem a evolução temporal tanto da matriz de cosseno diretores, como dos ângulos de Euler, assim como dos quaternions. Muito bem, então, continuando aqui. Vamos falar primeiro sobre a matriz de cossenos diretores, né? Nós vemos aí na lousa, vemos aqui na tela do computador, na realidade são dois sistemas de coordenadas retangulares. Sistemas de coordenadas retangulares ou referenciais. Então, nós temos aqui o referencial A e o referencial B. O referencial A, ele é constituído de três vetores unitários, ou versores unitários A1, A2 e A3. São três vetores ortogonais, né, mutuamente ortogonais. E o vetor B é constituído por três vetores ortogonais, B1, B2 e B3, né? Então, nós vamos tratar toda a nossa apresentação dessas duas tríades de vetores, desses dois referenciais. E o que nos interessa mesmo? Interessa saber qual é o movimento de uma dessas tríades, de uma desses referenciais, em relação ao outro referencial, né? Conhecendo, por exemplo, o movimento do referencial B em relação ao referencial A, nós também, por tabela, já determinamos qual é o movimento do referencial em relação ao referencial B, porque é tudo relativo. Então, é isto. Então, vamos ver que tipo de movimento que um referencial aqui, por exemplo, o referencial B, pode ter em relação ao referencial. Que tipo de movimento ele pode ter? Ele pode ter um movimento de translação, seria um movimento em que a origem dos dois referenciais estão se distanciando uma relação à outra origem, e um movimento em que um referencial
ele gira em relação ao outro. São os dois movimentos, o de translação e de rotação. Nós não estamos interessados no movimento de translação entre os dois referenciais. Estamos interessados apenas no movimento de rotação de um referencial em relação ao outro referencial. Muito bem. Então, dito isto, eu vou observar que eu posso escrever, por exemplo, os vetores unitários do referencial B, os vetores B1, B2 e B3, eu posso escrever através dessas três equações aqui vetoriais, eu posso escrever os vetores do referencial B com combinação linear dos vetores do referencial A. Por exemplo, o vetor P1 é uma constante vezes o vetor A1 mais outra constante vezes o vetor A2 mais outra constante vezes o vetor A3, por exemplo. E a mesma coisa acontece com o vetor B2 e B3. Então, é isso. Essas expressões, essas três equações me dizem o seguinte: conhecidos os vetores A1, A2, A3, se eu conheço esses vetores, eu posso muito bem determinar a todo instante do tempo quais são os vetores B1, B2 e B3, desde que eu conheça essas constantes. Né? Desde que eu conheça essas constantes. Então, ótimo. Dados os vetores A, eu conheço os vetores B através dessas expressões. Eu posso arrumar essas três equações vetoriais numa equação, vamos dizer assim, matricial, que está mostrada aqui dentro desse retângulo. Ou seja, onde aqui entre esses colchetes eu tenho os três vetores do referencial B, B1, B2 e B3. Aqui eu tenho uma matriz constituída de 9 elementos, que são aquelas constantes, multiplicada por uma outra estrutura que contém os vetores do referencial A. Essa estrutura que contém os vetores do referencial A, assim como essa estrutura que contém os vetores do referencial B, vocês podem observar que isto aqui não é um vetor. Isto é uma matriz, porque inclusive os elementos são valores reais escaláveis. Mas estes elementos, essa estrutura que está aqui, multiplicando essa matriz, ela não é um vetor, porque ela, na realidade, são três vetores. Três vetores dentro desses colchetes, eu chamo essa estrutura aqui, eu vou designar essa estrutura de vetrix. Vetrix. Então, é uma operação em que eu tenho um vetrix A, que são, na realidade, uma estrutura contendo os três vetores do referencial A, quando eu multiplico por esta matriz, que eu vou depois dar o nome dessa matriz aí, na realidade, é a matriz de cossenos diretores, eu vou explicar por quê. Eu obtenho, então, essa estrutura que contém os três vetores do referencial B. Esta matriz aqui, que é a nossa estrela do momento, eu vou chamar essa matriz aqui de CB barra A, C elevado a B barra A. Então, cujo nome, B barra A, cujo nome é a matriz de cosseno diretores. Desculpa aqui. Essa matriz CB barra A é uma matriz que transformação de coordenadas, que transforma o referencial A no referencial B. Exatamente, porque essa expressão que eu tenho aqui
exatamente uma expressão em que, tendo os vetores do referencial A, eu multiplico por essa matriz e obtenho os vetores do referencial B. Então, significa que é uma matriz que transforma o referencial A no referencial B. Eu chamo essa matriz de matriz de cossenos diretores de B em relação a A, ou matriz de cossenos diretores de A para B. E eu vou designar esta operação, esta matriz, desta forma. CP barra A significa uma matriz que transforma o referencial A, olha a seta aqui, para o referencial B. E se eu observar bem, essa matriz, os elementos dessa matriz, o que são os elementos dessa matriz? Os elementos dessa matriz, elas são o quê? Vamos pegar o primeiro elemento aqui, por exemplo. É o produto escalar do vetor B1 com o vetor A1. Isso aqui é um produto escalar. O aluno sabe muito bem o que é um produto escalar. É uma operação entre dois vetores, onde o resultado, o que é? O módulo primeiro vezes o módulo segundo vezes o cosseno do ângulo entre os dois, né? Então, nesta primeira linha aqui, eu vejo que aparece o vetor B1 em todos os elementos dessa primeira linha. E sucessivamente o vetor A1, A2 e A3. Então, esse primeiro elemento aqui, na realidade, como o módulo desses dois vetores são vetores unitários, esta operação aqui, na realidade, o cosseno do ângulo entre o B1 e o A1. Né? Então, é um cosseno de um ângulo que eu tenho aqui. Como eu tenho 9 elementos, eu tenho 9 cossenos de ângulos. Por isso que essa matriz ela é chamada matriz de cossenos diretores. Não é? Eu posso obter essa matriz de cossenos diretores de B em relação a A, também fazendo a seguinte operação com os meus vetrix. Aqui é um vetrix coluna B e aqui um vetrix linha A. Se eu faço essa operação aqui, esse ponto significa uma operação de produto escalar, eu obtenho essa matriz. Uma propriedade muito interessante dessa matriz, que ela é chamada de matriz também de rotação. Matriz de rotação. Uma propriedade interessantíssima dela é esta aqui, que eu vou eliminar agora este expoente, B em relação a A, eu vou tratar esta matriz com a matriz C. Quando eu falar matriz C, eu estou me referindo à matriz C, B barra A, a matriz de rotação que leva o referencial para o referencial B. Então, a matriz C, ela tem a propriedade da inversa dessa matriz ser igual à sua transposta. A inversa da matriz C é igual à sua transposta. Então, significa o seguinte, como a inversa é igual à transposta, se eu pegar a matriz C e multiplicar pela sua transposta, como a transposta é igual à inversa, esse resultado é a matriz de identidade 3x3. Uma observação aqui. Em geral, uma matriz quadrada A é denominada matriz ortogonal se A vezes A transposto é uma matriz diagonal. E ela é denominada uma matriz ortonormal se o produto de A pela sua transposta é a matriz de identidade. Então, nós temos aqui que a matriz C é uma matriz ortonormal. Essa matriz ortonormal significa que a inversa dela, a elevado a menos 1, é igual à sua transposta, a t. E também, se eu
calcular o determinante desta matriz aí, eu vou ter dois valores, mais ou menos um. Eu também, olha, eu vou usar agora, eu usei CBA para indicar a matriz de cossenos diretores que leva do referencial A para o referencial B. E eu vou indicar a sua inversa, a sua transposta como CAB. CAB, que é, na realidade, a matriz de cossenos diretores que leva do referencial B para o A. Então, e eu posso, assim como eu obtive CBA daquela forma, fazendo o produto do V3B, produto escalar do V3B com o V3A linha, eu posso fazer agora, obter CAB, fazendo o produto escalar do V3 A coluna com o V3 B'. Bom, eu vou mostrar para vocês agora que o seguinte, que na realidade a matriz cossenos diretores, ela serve então para transformar um vetor escrito no referencial A para um vetor, o mesmo vetor escrito no referencial B. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um vetor H agora estou falando de um vetor H, que tem as componentes H1, H2 e H3 no referencial A. E que tenha as componentes H'1, H'2 e H'3 no referencial B. Veja vocês que é o mesmo vetor, só que ele é escrito de maneira diferente nos dois referenciais. É o mesmo vetor. Então, eu posso obter, por exemplo, a componente H'1, que significa o componente do vetor H ao longo, ao longo do vetor B1, como o produto escalar de B1 com o H, escrito desta forma, que está mostrado aqui. A mesma coisa eu posso obter também a, a projeção do vetor H ao longo do eixo B2 desta forma, e esta que é a projeção do vetor H ao longo do eixo B3 desta forma, que reescrita numa forma matricial, uma equação matricial. Eu tenho três equações aqui vetoriais que envolvem os vetores A1, A2, A3, mas eu posso escrever numa equação matricial aqui, que deste lado aparece a matriz CB barra A. Então, reparem vocês aqui no que eu acabei de obter. Se eu tenho um vetor escrito no referencial A, agora realmente essa estrutura que está aqui não é mais uma vetrix, é um vetor mesmo, porque H1, H2, H3 são os componentes escalares do vetor H no referencial A. Se eu multiplicar agora pela matriz, vejam vocês, a matriz de cossenos diretores de A para B, né, eu também obtenho aqui os componentes do vetor H, só que no referencial B. Então, a mesma matriz serve tanto para transformar o referencial A no referencial B, como serve também para transformar vetores escritos no referencial A para vetores escritos no referencial B. Bom,
segundo tópico da nossa apresentação aqui seria falar sobre ângulos de Euler, né? Então, para obter a orientação de um corpo rígido, que eu vou chamar de B, em relação ao referencial A, eu posso executar 3 rotações sucessivas em torno dos eixos fixos no corpo. Então, eu tenho um corpo rígido, eu vou fixar 3 eixos nesse corpo. Obviamente, eu estou me referindo aqui ao referencial B. O meu corpo pode ser um satélite, pode ser um avião, pode ser um barco, pode ser um submarino. Ele vai ter 3 eixos. Ele vai ter um sistema cartesiano, retangular, fixo nesse corpo, e que eu vou chamar de referencial B. Muito bem. Eu posso, então, determinar o movimento rotacional deste referencial fixo no corpo em relação ao referencial A, usando para isso 3 rotações sucessivas, né? A primeira rotação se dá em torno de qualquer um dos 3 eixos. Estou tratando inicialmente dos eixos fixos do corpo. Então, eu vou fazer a primeira rotação em torno de qualquer um dos 3 eixos do referencial fixo no corpo. A segunda rotação, ela vai se dar em torno de qualquer um dos 2 eixos que não foram usados na primeira rotação. E, finalmente, a terceira rotação, ela se dá em torno de qualquer um dos 2 eixos que não foram usados na segunda rotação. Então, se você observar, se o aluno observar, eu tenho 12 conjuntos de ângulos de Euler para tais rotações sucessivas em torno dos eixos fixos do corpo. Eu tenho 12 conjuntos, né? Eu tenho 12 conjuntos de 3 rotações. 12 conjuntos possíveis de 3 rotações. Cada rotação dessa eu estou chamando de um ângulo de Euler. Muito bem. Eu também posso orientar o corpo rígido B de uma outra forma, em relação ao referencial, o mesmo referencial A, né? Executando 3 rotações sucessivas em torno dos eixos do referencial A. Veja bem que no primeiro parágrafo eu estava fazendo as rotações em torno dos eixos fixos no corpo, eixos fixos no corpo. Agora eu estou fazendo, eu posso obter a mesma orientação do corpo rígido em relação ao referencial A, fazendo rotações em torno do referencial A. Observe você que esse referencial A é a minha referência. O meu movimento, eu estou relacionando o movimento do corpo em relação ao referencial A. Então, a minha referência. Não importa, na realidade, se esse referencial A ele está se movendo em relação a algum outro terceiro referencial, ou mesmo se o referencial A é um referencial inercial. O que significa o referencial inercial? É aquele referencial que é fixo no espaço. Não importa isso, porque o que me interessa é apenas o movimento relativo de B em relação a A. Este esquema, então, de girar em torno dos eixos fixos no referencial A, fornecerá, então, outros 12 conjuntos de ângulos de Euler para as denominadas rotações em torno dos eixos espaciais. Aqui eu chamo eixo espacial, porque, em geral, o referencial A, eu estou pensando que ele é um eixo de um sistema de referência inercial. Mas não é o caso. Eu tenho que chamar de eixo espacial para diferenciar dos eixos fixos no corpo. Então, eu tenho aqui
uma vez que as matrizes de transformação de coordenadas para as rotações em torno dos eixos do corpo e as rotações em torno dos eixos espaciais estão intimamente relacionadas, então geralmente considera-se apenas os dois conjuntos de rotações em torno dos eixos do corpo. Então, resumindo, eu tenho um conjunto de 12 conjuntos de 3 ângulos de Euler para as rotações em torno do eixo do corpo rígido. Eu tenho outros 12 conjuntos de ângulos de Euler para as rotações em torno dos eixos do referencial A, mas como elas estão estritamente relacionadas, essas rotações, então eu vou considerar aqui na minha apresentação 12 conjuntos de rotações em torno do eixo do corpo. Se eu fizer 3 rotações elementares, respectivamente, em torno do primeiro, segundo e terceiro eixos do referencial, pode ser o referencial A ou B, eu obtenho essas matrizes de rotações aqui. São matrizes de rotações obtidas a partir de rotações elementares em torno dos eixos do referencial. Então, os eixos do referencial são denominados de eixo 1, 2 ou 3, pode ser A1, A2, A3, B1, B2, B3. Então, eu vou, para simplificar, chamar esses eixos de 1, 2 ou 3. Se eu tiver aqui uma rotação, primeiro, eu vou fazer uma rotação em torno do eixo 1. Então, essa rotação vai ser uma rotação de que ângulo? Θ1. Então, obviamente, a matriz de cossenos diretores para essa rotação θ1 em torno do eixo 1, ela tem essa cara. Então, como é que eu sei que essa aqui é uma rotação em torno do eixo 1? É porque a primeira coluna e a primeira linha dessa matriz, ela tem um 1 aqui e 0 nas outras posições. Então, eu sei que essa matriz aqui foi uma rotação em torno do eixo 1. Se eu quiser fazer uma rotação em torno do eixo 2, uma rotação elementar, obviamente eu vou obter uma matriz de cossenos diretores desta forma. Como é que eu sei que é uma rotação em torno do eixo 2? Exatamente porque a segunda linha e a segunda coluna, elas têm 0 em todos os elementos, menos no elemento da diagonal principal, que tem 1. E assim sucessivamente para a rotação no eixo 3. Então, lá, o CI θi aqui, ele vai denotar, o CI θi vai denotar a matriz de cossenos diretores de uma rotação elementar em torno do iésimo eixo do referencial. E qual é esta rotação? A intensidade ou a quantidade de rotação? É dado pelo ângulo θi. Muito bem. Considere agora 3 rotações sucessivas em torno dos eixos do corpo. Então, vamos considerar agora 3 rotações sucessivas em torno dos eixos do corpo. Então, que descrevem a posição, orientação de um referencial B em relação ao referencial A. Então, observe vocês que inicialmente eu tenho perfeitamente alinhados todos os eixos dos dois referenciais, o referencial A e o referencial B. De início, em t igual a 0, esses eixos estão alinhados. Então, eu vou providenciar 3 rotações para descrever a orientação do referencial B em relação ao referencial A. Num determinado instante, o referencial B ele tem uma orientação em relação ao referencial. Qual é? Como é que eu obtenho essa orientação?
Então, eu primeiro vou pegar esse, é, esse referencial B, que está inicialmente alinhado com o referencial A, e vou fazer, por exemplo, aqui uma rotação em torno do eixo 3 do referencial A, que é igual ao eixo 3 do referencial B, porque inicialmente estão alinhados. E aí eu obtenho um novo referencial, A', certo? Não é o mesmo referencial que A, não é o mesmo. Ele é diferente porque eu fiz uma rotação em torno do eixo B1, B3 nesse caso, ou o eixo A3, que eles estavam alinhados. Então, obviamente, eu obtive um referencial aqui que não é igual o referencial inicial, que era o referencial A que está lá. Depois eu vou pegar, a partir, né, desse referencial A' que tem, fazer uma nova rotação agora em torno do eixo B2, que já não é igual ao eixo A2. Não é mais. Então, inicialmente, os dois... Opa, deixa eu ver isso aqui. Então, vou fazer agora em torno do eixo B2, que, na realidade, o eixo B2 aqui é igual ao eixo A'2, né? Neste caso. E aí eu vou obter um novo referencial, o A2'. E, finalmente, uma terceira rotação em torno do eixo 1, B1, em torno do eixo B1, que está alinhado aqui com o eixo A'1, e obter finalmente a posição, a orientação final do corpo. Então, 3 rotações. Então, por exemplo, eu tinha inicialmente aqui a Vtrix A, eu multipliquei pela primeira matriz aqui, que é o C3 θ 3, e obtive as novas posições dos vetores de A, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. A partir desses vetores, a linha 1, a linha 2, a linha 3, eu fiz uma outra rotação, que é o C2 θ 2, e obtive os novos vetores referentes ao referencial A2 linhas. A2 linha 1, A2 linha 2, A2 linha 3. E, finalmente, eu peguei esses vetores do referencial A2 linhas, multipliquei novamente pela matriz C1 θ 1, eu obtive a posição, o B1, B2, B3, que é, na realidade, a orientação final do corpo ou dos eixos fixos do corpo em relação ao referencial inicial A. Então, usando essas 3 equações, eu posso substituir e obter esta expressão aqui. Se você observar, os vetores B1, B2, B3, eles podem ser escritos como um produto de 3 matrizes cossenos diretores. Veja, comecei com C3, depois C2, depois C1. Então, eles entram aqui nessa ordem, ó. C3, C2, C1. Esse produto aqui, C3, C2, C1, se eu ler da esquerda para a direita, é o C1 θ 1, C2 θ 2, C3 θ 3. Essas matrizes têm que serem multiplicadas dessa forma. Se eu obter esse produto matricial aqui, obviamente eu obterei a matriz, exatamente, matriz cosseno diretores, que leva o referencial A para o referencial B. Ou seja, a minha matriz
CB/A. Matriz com seus diretores de B em relação a A é obtida fazendo esse produto matricial. Bom, eu deixei isso aqui em destaque, porque eu vou voltar a essa expressão mais para frente, e essa expressão em que eu obtenho, então, a matriz cosseno de diretores de B em relação a A, fazendo o produto C1, C2, C3. Eu indiquei esse produto dessa forma aqui. Na realidade, eu tenho uma matriz com 9 elementos, C2, C3, assim por diante. O que significa esse C2, C3, ou seja, esse CI? Onde tem CI aqui, significa cosseno de θi. E onde tem SI, é o seno de θi. É uma simplificação para não ficar muitos símbolos aqui dentro dessa matriz. E, obviamente, a transformação, ela seguiu esse percurso, né? Eu tinha a matriz C3 e depois eu obtive a matriz C2 e a matriz C1, assim, sucessivamente. Bom, em geral, há 12 conjuntos de ângulos de Euler. Exatamente como eu expliquei, há 12 conjuntos de Euler possíveis para indicar essa matriz de cossenos diretores de B em relação a A ou de A para B. Há 12. Aqui eu mostrei apenas uma forma. Por quê? Porque eu tinha dotado essa sequência aqui no início de rotações. Então, dependendo da sequência de rotações, eu obtenho uma matriz desta diferente. Então, há 12 possibilidades, né? Por exemplo, se eu mudar a possibilidade agora, vou fazer primeiro a rotação em torno do eixo 2, depois em torno do eixo 3 e depois em torno do eixo 1. Bom, então, obviamente, a matriz de cossenos diretores total, a matriz de rotação total será C1, C3, C2, diferente da anterior. E, obviamente, eu obtenho essa matriz aqui, que, se vocês olharem, compararem as duas, verão que existem diferenças. Então, esta aqui é a segunda de um total de 12. Ainda tem mais 10 possibilidades, não é? Veja que todas essas rotações, elas foram realizadas de forma, todas as 12 rotações foram realizadas na seguinte sequência. Eu pego um eixo, depois pego o segundo eixo, diferente do primeiro, e o terceiro eixo de rotação é diferente dos outros dois, né? Não há repetição de eixos de rotações. Para este caso, não há repetição de erro de rotações, eu tenho essas 12 possibilidades. Se eu observar se os ângulos de Euler, que são esses θ1, θ2 e θ3, esses são os ângulos de Euler, se eles forem muito pequenos, ou seja, se eles forem infinitesimais, todas essas 12 matrizes, de cossenos diretores, elas assumem essa forma aqui, essa cara. Então, a matriz cosseno diretor para esses 12 conjuntos, elas têm esta cara. Aqui a diagonal é 1, e aqui eu tenho o ângulo θ3 menos θ2. Menos θ3, 1 e θ1, θ2 menos θ1 e 1. Tem sempre esta cara. Todas. Ou seja, a sequência, para concluir, ou seja, a sequência de rotação dos ângulos de Euler torna-se sem importância. Essa sequência aqui não vai ter importância,
para rotações infinitesimais, se esses ângulos são pequenos. Enquanto que a sequência de rotação é importante para rotações finitas. Mas existem outras sequências que são usadas. Esta aqui, por exemplo, essa sequência é bastante usada. Primeiro eu faço uma rotação em torno do eixo 3, depois uma rotação em torno do eixo 1, e eu vou fazer a rotação em torno do eixo 3. Essa rotação não está dentro daquelas 12, por isso, se os ângulos forem pequenos, eu não vou obter essa simplificação aqui, essa matriz aqui. Neste caso, então, eu chamo os eixos não mais de θ1, θ2 e θ3, e sim de φ, θ e psi. Φ, θ e psi. Então, por exemplo, eu tenho uma rotação no eixo 3 de φ, volto a ter uma rotação no eixo 1 de θ e uma rotação de novo no eixo 3 de psi. E assim, para essa sequência rotacional, a matriz de rotação de A para B torna-se essa expressão aqui. Eu coloquei ela na forma de trigonométrica, de sênos e cossenos, dos ângulos φ, θ e psi. E, novamente, aqui, onde tem C, φ, por exemplo, é uma simplificação para cosseno de φ. Onde tem S e φ, é uma simplificação para sino de φ, assim sucessivamente. Desculpa. Vamos falar um pouco do eixo e ângulo de Euler agora. Muito bem, é um teorema muito importante que é o seguinte. Veja bem que para obter a orientação de um corpo B, de um referencial fixo no corpo B em relação ao referencial A, eu geralmente faço 3 rotações, né, como foi mostrado anteriormente, os 3 ângulos de Euler. Mas é possível eu atingir a orientação final do referencial do corpo fazendo apenas uma rotação. Então, inicialmente eu penso que os dois referenciais, tanto do corpo como o referencial, eles estejam alinhados. E aí é possível escolher um eixo onde eu vou girar esse corpo de tal forma que eu atinja a orientação final como se eu tivesse feito as 3 rotações. Então, esse eixo é chamado eixo de Euler, e esse ângulo, o ângulo quantificado θ, seria, então, a rotação em torno desse eixo que eu chamo de eixo de Euler, que, obviamente, terão que ser determinados. Né? Então, veja bem, nesse caso, o dia que eu encontrar esse vetor E, que é o chamado, que dá a direção do eixo de Euler, o dia que eu encontrar esse vetor E, ele vai ter, ou seja, esse vetor ele pode ser escrito tanto no referencial A como no referencial B com as mesmas projeções. Então, por exemplo, vetor E no referencial A é E1 A1 mais E2 A2 mais E3 A3. E no referencial B é a mesma coisa. E1 B1 mais E2 B2 mais E3 B3. Por quê? Ora, porque na realidade o corpo ele foi movido rotacionalmente falando em torno desse eixo. Então, esse eixo não foi alterado ao longo da rotação. Então, obviamente, como ele não foi alterado, a posição espacial desse eixo não foi alterado, então ele continua tendo as mesmas componentes, tanto no referencial A como no referencial B.
Então, escrito de forma matricial, eu obtenho esta expressão aqui, ó, a matriz de rotação multiplicado pelo vetor E, eu obtenho o próprio vetor E, né? É um alto valor aqui, né? Então, repare, aqui é a operação matricial que nós fizemos, onde quando eu multiplico um vetor que está escrito no referencial A pela matriz de cossenos diretores, eu obtenho um vetor no referencial B. Ó, nos dois referenciais são iguais. Então, essa matriz aqui, obviamente, é a matriz de cossenos diretores que eu estou procurando, né? Eu posso imaginar que esta matriz de cossenos diretores, que, que faz com que os componentes do vetor E no referencial A sejam os mesmos componentes do vetor E no referencial B, essa matriz de cossenos diretores, eu posso escrever ela como três rotações. Uma matriz de rotação que vai do referencial A para um referencial A', pré-multiplicada por uma matriz de rotação que transforma o referencial A' no referencial A duas linhas, e finalmente uma terceira matriz de rotação que transforma o referencial A duas linhas no referencial B, certo? Eu posso obter a matriz de cossenos diretores de B em relação a de A para B desta forma. Então, estou fazendo aqui uma manobra matemática para tentar obter o eixo E. E vocês reparem, então, qual é a manobra que eu vou querer fazer aqui. Considere a primeira dessas rotações aqui, ó. A primeira rotação eu vou pegar o referencial A, e inicialmente o referencial B e o referencial A, os dois estão alinhados. Eu vou pegar, fazer uma rotação em torno do eixo A1. Vou fazer uma rotação em torno do eixo A1, e essa rotação vai ser tal que o resultado desta rotação, ou seja, a obtenção do referencial A', esse referencial A', tanto o eixo A1 estará alinhado com o eixo E, certo? E qual é a matriz de rotação, que eu chamo de R, que possibilita isso? Essa matriz aqui, ó, onde eu tenho a primeira linha da matriz R, é exatamente os elementos do vetor E, certo? Então, veja bem, esse vetor E é aquele vetor de Euler, em torno do qual, se eu girar de θ, eu já atinjo a posição, o corpo já atinge a posição de B desejada. Então, essa matriz aqui, eu olhando para essa matriz, eu sei que a primeira das rotações, ou seja, a primeira transformação aqui de A para A', ela na realidade, eu peguei e fiz uma rotação em torno do eixo A1 e, obviamente, o eixo A1 ficará, no final da rotação, alinhado com o eixo E. Na realidade, eu poderia, para essa primeira rotação aqui, estar adotando o seguinte, fazer a rotação em torno do eixo A2 e eu obteria esta matriz R ao invés daquela. Ou também eu poderia fazer o seguinte, fazer a primeira rotação em torno do eixo A3. Lembrando que todos os dois referenciais estão alinhados de início. E obteria esta aqui, matriz, ao invés daquela. Então, poderia fazer isso.
por isso eu vou adotar aqui esse caso aqui para a primeira rotação, certo? Muito bem. E para a segunda rotação? E para a segunda rotação, que é levar o referencial à linha para o referencial a duas linhas, essa segunda rotação. Nessa segunda rotação, eu vou fazer esta rotação aqui, ser um θ. Eu vou girar de θ, lembrando que θ é exatamente a quantidade que me dá já a rotação em torno. Eu vou girar em torno do eixo E, né? Vou girar em torno do eixo E, que é o eixo. Vou girar em torno do eixo E. O meu eixo A1 está alinhado com o eixo E nessa primeira rotação. O eixo A1 está alinhado com o eixo E. E esse eixo A1 quanto o eixo E, assim como o eixo A1', são todos iguais. Né? Então, eu estou aqui fazendo uma rotação de essa matriz aqui, como ela tem 1 na diagonal principal e 0 nos outros elementos, na primeira linha, primeira coluna, é uma rotação em torno do eixo A1'. E de quanto que é essa rotação? Θ. Rotação essa que permite já, no final dessa rotação, o corpo já está alinhado com o referencial final B. Bom, essa segunda é a rotação. Muito bem. Mas, e a terceira rotação? Bom, então, mas a grande jogada aqui é o seguinte, ó, eu não expliquei ainda para vocês. Como é que eu vou fazer essa operação aqui? Deixa eu ver se eu não me confundi aqui. A primeira rotação seria essa, certo? Tá aqui, exatamente. A primeira rotação é essa. Aí depois eu fiz uma rotação é, em torno do eixo A1'. Obviamente, eu tenho que fazer uma terceira rotação aqui, e ela é uma rotação inversa, né? Como a primeira foi a linha, eu teria aqui a terceira rotação, a, que vai voltar novamente de A' para A, certo? Então, aqui eu tenho a matriz R transposta vezes C1 θ e vezes R. Se eu fizer essa operação, eu obtenho a matriz de cossenos diretores aqui. E fazendo essa matriz de rotação aqui, eu vou ter eu tenho aqui algumas expressões envolvendo esses elementos aqui, que eu não falei sobre esses elementos, são elementos da matriz R, R21, R22, R23, R31, R32, R33, são elementos da matriz R que eu posso obter certas expressões envolvendo esses elementos, uma vez que essa matriz aqui ela é uma matriz ortonormal. Então, usando as condições de ortonormalidade e o fato de que cada elemento da matriz de rotação R, cada elemento aqui também é uma outra propriedade que eu não falei, ela é igual ao seu cofator. Cada elemento da matriz R, matriz de rotação, ela é igual ao seu cofator. Então, usando essas duas informações aqui, as condições de ortonormalidade e que cada elemento é igual ao seu cofator, eu obtenho expressões de modo que eu elimino esses elementos de R aqui e a minha matriz cossenos diretores, ela vai
conter apenas θ. Vai conter θ, que é a rotação, e em torno do eixo de Euler, e que mais? Ela vai conter também os E1, E2, E3. Que são isso? São exatamente os componentes do vetor que dá a direção do eixo de Euler. Então, quer dizer, uma vez eu conhecendo o que eu tenho aqui na realidade, se eu conheço os componentes, as projeções do vetor do eixo de Euler, pode ser tanto no referencial como no B, porque eles são iguais. E se eu conheço o ângulo de giro θ em torno do vetor do eixo de Euler, pronto, eu já determino qual é a minha matriz dos cossenos diretores, certo? Muito bem. E, obviamente, que é uma forma diferente de obter a matriz dos cossenos diretores, que leva o referencial para B. O referencial A para B. Então, essa matriz de cossenos diretores, ela, onde aqui eu estou usando Cθ e Sθ para indicar cosseno de θ e seno de θ. Essa matriz aqui, ela, no fundo, tem que ser igual a aquelas outras matrizes CBA que nós obtivemos através dos ângulos de Euler. Bom, se eu defino, então, o E negrito aqui, é o vetor agora, né? Posso, o E como pelos seus componentes, E1, E2, E3, o vetor do eixo de Euler, e se eu defino essa matriz E maiúsculo, essa matriz aqui, que eu chamo matriz antissimétrica, é uma matriz antissimétrica e que envolve aqui os componentes do vetor de Euler, do eixo de Euler. Né? Se eu conheço, definindo essas duas, esse vetor e essa matriz, eu posso escrever, então, a matriz cossenos diretores desta forma. Cosseno de θ multiplica I, esse aqui é a matriz de identidade. Aqui aparece o cosseno de θ e aqui aparece, então, uma operação envolvendo o vetor E, cosseno de θ é a matriz E. Veja bem, conhecendo os componentes do vetor de Euler e conhecendo o ângulo θ, eu já obtenho a matriz de cosseno diretor C. Por outro lado, vamos agora imaginar que eu conheça a matriz, mas não conheça θ e nem os elementos do meu vetor de Euler. Agora, a partir da matriz C, eu quero obter θ e E. Bom, então, eu uso essas expressões aqui, ó. Eu conheço a matriz C, conheço os elementos da matriz C. Então, eu faço essa operação aqui, eu obtenho o cosseno de θ. Se eu fizer esta expressão aqui, dividido por seno de θ, obviamente, quando o θ aqui não pode ser zero, isso vai acontecer quando o θ for igual a π. Então, excetuando esses valores para θ, eu posso obter a matriz antissimétrica E também. E, a partir do conhecimento desses dois valores, eu também posso obter o eixo E. Como? Fazendo essas operações aqui, com os elementos da matriz de cossenos diretores, dividindo por θ, eu obtenho o vetor de Euler.
Muito bem. Agora nós vamos falar o seguinte. Eu vou mostrar para vocês que tanto rotações em torno do eixo do corpo, como rotações em torno do referencial A, em torno dos eixos do referencial A, é, todas levam a mesma orientação do corpo em relação ao referencial A. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, considere 3 rotações sucessivas em torno dos eixos fixos do referencial A. Veja bem que agora estou tratando de rotações fixas em torno dos eixos do referencial A. Então, a primeira rotação vai ser aonde? Vai ser aqui, em torno do eixo 1 do referencial A, a segunda em torno do eixo 2 do referencial A e a terceira em torno do eixo 3 do referencial A. Observe que o referencial A em relação ao referencial B, o referencial A está como se estivesse fixo no espaço. Ele não precisa estar fixo no espaço, mas o B está vendo o referencial A como se estivesse fixo. Então, eu estou fazendo essas rotações em torno dos eixos do referencial A. A primeira rotação, por exemplo, vai levar o referencial A para o referencial A'. A segunda rotação do referencial A' para o referencial A', e finalmente, a terceira rotação vai levar o referencial A', para a posição final do corpo em relação ao referencial A, que é o referencial B. Então, a matriz de cossíneos diretores vai ser obtida dessa forma. Então, a primeira rotação é um ângulo θ1 em torno do eixo A1. Certo? Em seguida, para obter essa rotação aqui, ó, matriz de rotação, C A', que caracteriza a rotação em torno do eixo A2, com um ângulo θ2, usamos a abordagem discutida na sessão anterior, da seguinte maneira. Então, vamos usar a mesma abordagem que nós usamos lá para obter o eixo e o ângulo de Euler. Veja bem, a primeira rotação é o seguinte, ó, aqui, ó. Agora eu vou obter o quê? Eu vou obter este cara aqui, essa matriz de rotação aqui, C, A', A'. Como é que eu obtenho ela? Ela aqui, ó. Eu vou fazer 3 rotações, né? A primeira rotação eu vou voltar à posição original, onde os dois referenciais estavam alinhados, inicialmente. Então, a primeira orientação aqui foi de A para a linha, a matriz cossíneos diretores foi uma rotação em torno do eixo θ1. Agora, a primeira rotação para obter a transformação de A' para 2' é exatamente a rotação inversa àquela ali. É de A' para A. Ó, então, depois dessa rotação, tudo ficou iguais. Os dois referenciais, o do corpo e o referencial, estão alinhados. Agora, eu vou fazer esta rotação aqui. De A para A3' e depois, finalmente, de A3' para A'. Esta rotação aqui, na realidade, é uma rotação em torno do eixo A2 ou B2, que estão alinhados. E, finalmente, a terceira rotação é a rotação inversa à primeira. A linha para A. E aí obtenho, obviamente, essa matriz fazendo essas operações. Que é a matriz que vai de A para A'. Eu estou calculando aqui a matriz que vai de A' para A', obtive a expressão dela aqui, mas agora eu quero,
para obter a matriz que vai de A para A duas linhas. A para A duas linhas. E não ali. Então, a matriz que vai de A para A duas linhas, ela é realmente a matriz que me leva o referencial A para o referencial A' pré-multiplicado pela matriz que leva o referencial A' para A duas linhas. Mas esta matriz aqui eu já tenho obtido exatamente, ela está aqui, ó. Vou substituí-la lá e obter essa expressão. Obviamente, essa expressão aqui vai aparecer aqui uma matriz CA', C'A'. Isso é identidade. É a matriz multiplicada pela sua inversa, ou pela sua transposta. Isso aqui dá identidade, né? E se olhar lá atrás, a matriz que leva de A para A' é a matriz C1, θ1. Tá aqui, ó. A matriz que leva de A para A' C1, θ1. Então, eu acabei de mostrar que a matriz que transforma de A para duas linhas é o produto de C1 e C2. A mesma coisa eu vou fazer para a rotação em torno do eixo A3 com ângulo θ3. E eu obtenho essa expressão. E, finalmente, como foi feito aqui, eu vou fazer como eu obtenho a matriz de cosseno diretores, leva de A para B. E, finalmente, eu concluo que esta matriz, cosseno diretores que leva de A para B, ela pode ser obtida a partir do produto de três matrizes, C1 vezes C2 vezes C3. Né? Ou seja, tirando a dificuldade aqui de raciocínio, que realmente é uma coisa que não é muito simples de se compreender, o que eu acabei de mostrar para vocês é o seguinte: as três rotações são feitas em torno dos eixos do referencial A e não em torno dos eixos do referencial fixo no corpo. É isso que nós acabamos de fazer aqui. E eu acabei de mostrar para vocês que o resultado é o mesmo. Se eu fizer as rotações em torno dos eixos fixos no corpo, ou se eu fizer as rotações em torno dos eixos fixos no referencial A, eu vou obter a mesma expressão para a matriz de cossenos diretores que leva o referencial A para o referencial B. Vocês lembram anteriormente, quando eu falei de ângulos de Euler, eu chamei atenção para essa expressão. Lá foram obtidas através das rotações do eixo do corpo. E aqui foram obtidas através das rotações em torno dos eixos do referencial A. Assim, a matriz de rotação total para rotações em torno dos eixos do referencial A é idêntica à matriz de rotação total para rotações em torno dos eixos fixos do corpo. Vamos falar um pouco de quaternions. E meu primeiro item aqui seria o que são os quaternions, ou também chamado parâmetros de Euler. Eu defino os quaternions, são 4 elementos, Q1, Q2, Q3 e Q4, por isso são chamados de quaternions, como sendo o seguinte: eu conhecendo os elementos do eixo de Euler e o ângulo de giro em torno desse eixo de Euler, eu posso obter os quaternions, né? Como vocês podem ver aqui, o Q1, Q2, Q3 é E1, E2, E3, vezes o seno de θ sobre 2. E o quarto quaternio é exatamente o cosseno de θ sobre 2. Então, na realidade, é uma estrutura que ela envolve, então,
uma mistura de escalar com vetor. Eu posso definir aqui o vetor de quaternio, o Q, esse negrito aqui é o vetor de quaternio, como sendo o vetor de Euler multiplicado pelo seno de θ sobre 2, certo? Obviamente, eu retiro aqui uma expressão que envolve o vetor de quaternios e o Q4, né? Que é o, o parâmetro escalar aqui de Euler, né? Eu tenho três parâmetros aqui escalares que formam um parâmetro vetorial, que é o Q, mais este vetor aqui, que é um parâmetro escalar. Se eu fizer... eu tenho essa expressão, né? Que dá Q1 quadrado mais Q2 quadrado mais Q3 quadrado mais Q4 quadrado igual a 1. Isso aqui é possível obter essa expressão exatamente porque os componentes do vetor de Euler, sendo o vetor de Euler esse vetor E um vetor unitário, obviamente os componentes do vetor de Euler ao quadrado tem que dar 1. Né? E, obviamente, fazendo certas manipulações que eu não mostrei exatamente aqui, eu posso obter a minha matriz de cossenos diretores e levo o referencial para o referencial B, escrito em termos dos quaternios. Né? Essa matriz agora vai ser não mais escrita como os ângulos de Euler, como nós já vimos. Eu escrevi essa matriz aqui também como os componentes do vetor de Euler e do ângulo de rotação de Euler. E agora uma outra forma de mostrar essa matriz de cossenos diretores é utilizando aqui os parâmetros de Euler, os quaternos, tá vendo? Então, tem algumas formas de apresentar esta matriz de cossenos diretores, na forma de quaternios e nas outras formas que nós mostramos também. Se eu definir aqui, como já fiz, não, aqui não, o vetor Q como Q1, Q2, Q3, né? E essa matriz Q aqui, que é uma matriz antissimétrica, se eu definir ela dessa forma, também vejo aqui, tanto na definição do vetor Q como na matriz antissimétrica Q, o que conta aqui essas estruturas, elas estão em funções dos parâmetros de Euler, Q1, Q2, Q3, né? Q1, Q2, Q3, né? Então, eu posso, definindo aqui essas duas expressões, eu posso obter a minha matriz de cossenos diretores, que é uma outra forma de escrever a matriz de cossenos diretores, que é semelhante a esta forma que está aqui, dos parâmetros de Euler, só que escrito de uma forma mais compacta, né? Desta forma, usando Q e Qzinho. Então, da mesma forma, se eu conhecer agora os componentes, os elementos da matriz de quocientes diretores, se eu tiver o conhecimento desses componentes da matriz, se eu conhecer a matriz, eu posso obter o parâmetro Q4 e o vetor Q. Ou seja, eu posso obter os parâmetros de Euler, os quaternios. Se eu tiver o conhecimento da matriz C. Como? Através dessas expressões. Eu posso obter o parâmetro Q4 fazendo esta operação aqui envolvendo os elementos da matriz C. Eu posso obter o vetor Q, que tem a ver com os três primeiros parâmetros, Q1, Q2, Q3, desta forma. Obviamente, o θ tem que estar nesta faixa de 0 a π e o Q4 ele tem que ser diferente de 0, para não dar uma singularidade aqui.
Se eu considerar agora duas rotações sucessivas de A para A duas linhas, duas rotações sucessivas de A para duas linhas. Vou pegar aqui a matriz cosseno de vetores escrita em termos de parâmetros de Euler, relacionadas à primeira transformação de A para a linha. E aqui a matriz cosseno de vetores escrita em termos de parâmetros de Euler para a segunda rotação de A' até para duas linhas. Se eu designar essas rotações, essas matrizes de rotações dessa forma, né? Então, eu posso, essas rotações sucessivas, né, também são representadas por uma única rotação diretamente de A para A duas linhas. Então, fiz duas rotações sucessivas, mas eu posso indicar, fazer isso tudo numa única rotação. Eu uso aqui, ó, indo de A diretamente para A duas linhas, usando essa designação. Então, usando essas expressões, eu posso dizer que essa matriz aqui, onde eu fiz uma única transformação, ela é igual ao produto das duas outras, de A para A' e de A' para A duas linhas. Também pode ser representada, essa expressão pode também ser representada em termos do eixo de Euler e do ângulo de Euler, né? Desta forma. Onde E1, θ1 e E2, θ2 são os eixos e os ângulos de Euler associados com a primeira e segunda rotações em torno dos eixos de Euler, respectivamente. E θ são o eixo e o ângulo de Euler associados à rotação única equivalente em torno do eixo de Euler. Essa expressão aqui eu teria que ter um pouco de trabalho para obter essa expressão, então por isso eu já coloquei ela. Vocês acreditam que é verdade. Se eu conhecer essa expressão aqui, onde envolve os θ1 e θ2 da primeira e segunda rotações de Euler, E1 e E2 da primeira e segunda rotações de Euler, e o E e o θ, que é da rotação única, né? Se eu conhecer esta expressão, e se eu definindo aqui os parâmetros Q4' como sendo o cosseno de θ1 dividido por 2 e o Q4 duas linhas como sendo o cosseno de θ2 dividido por 2. E os vetores Q' e Q duas linhas sendo definidos desta forma, eu obtenho estas expressões aqui, que na realidade podem ser escritas dessas duas formas. Essas equações podem ser combinadas, resultando dessas duas formas aqui, esse produto matricial, onde aqui envolve os parâmetros de Euler da primeira rotação. E essa matriz aqui, essa matriz 4x4, ela é função dos parâmetros de Euler da segunda rotação. E eu obtenho os parâmetros de Euler da única rotação fazendo o produto dessa matriz por esse vetor, né? Essa matriz, é um modo de obter os parâmetros de Euler de uma única rotação, é conhecido como regra de multiplicação do quaternio na forma matricial. Essa matriz 4x4 é ortonormal, é denominada matriz de quaternions. Uma forma alternativa de escrever aquela expressão agora eu tenho como vetor os quaternios da segunda rotação e com matriz 4x4 os quaternios da primeira rotação. E essa aqui é denominada matriz de quaternios transmutada.
Esta aqui é a matriz de quaterno, essa aqui é a matriz de quaterno transmutada. Vamos falar um pouco sobre parâmetros de Gibbs, e aí eu vou dar por encerrada essa apresentação, para não ficar muito longo. Quem sabe abordaremos o restante numa outra ocasião. Então, vamos falar sobre o parâmetro de Gibbs. É uma outra forma de representar a matriz de cossíneos diretores. Através dos parâmetros de Gibbs também eu defino aqui o vetor de Gibbs como o vetor G1, G2, G3, que está relacionado com os parâmetros de Euler, ou quaternos. Q1 dividido por Q4, Q2, Q4, Q3, Q4. Também pode ser escrito como o vetor de Euler multiplicado por tangente de θ sobre 2, onde θ e E são conhecidas o ângulo de rotação em torno do eixo de Euler. Né? Então, os componentes do vetor de Gibbs também são denominados de parâmetros de Gibbs ou também de parâmetros de Rodrigues. Na literatura existe alguns chamam de parâmetro de Gibbs, outros chamam de parâmetro de Rodrigues, alguns autores. E a matriz de cossíneos diretores, em termos dos parâmetros de Gibbs ou de Rodrigues, é escrita desta forma. Outra forma de escrever a matriz de cossíneos diretores, com os parâmetros de Rodrigues. Exatamente. Aqui eu teria que entrar na equação diferencial, mas como vai demorar, é longa essa apresentação, eu prefiro parar por aqui. Deixa eu olhar. Eu entendi que Certo. Não. O interessante aqui é um mecanismo para obter a matriz de quocientes diretores que leva o referencial de A para B. Um mecanismo aqui que é interessante. A primeira rotação, eu vou usar 3 rotações. A primeira rotação é a rotação onde eu vou pegar. Veja bem que os dois referenciais estão alinhados, certo? Inicialmente. Então, eu vou pegar agora e girar essa matriz de um ângulo, sei lá, não interessa o quanto que eu vou girar nessa primeira rotação, mas eu vou alinhar o eixo A1 com o eixo de Euler. Então, essa matriz que vai me possibilitar fazer isso, os elementos da primeira linha são os componentes do eixo de Euler. Certo? Essa matriz terá outros componentes, que eu não interessa aqui quais são. Vou dizer que são esses valores aqui, certo? Tá bom. Então, essa é a primeira rotação. E a segunda rotação? A segunda rotação, eu vou fazer uma rotação em torno do eixo A1', que é o eixo E. sim. Aqui ela, aqui, ó. Ela está aqui, ó. Esta é a segunda rotação. No final da segunda rotação, repare que no final da segunda rotação, o referencial já está alinhado com o referencial do corpo. Uhum. Por quê? Eu girei de um ângulo θ. O que é um ângulo θ?
Não é, o que que é o ângulo θ? Olha a noção do ângulo θ e do eixo de Euler, o que que é? Ao invés de dar 3 rotações, eu vou dar apenas uma rotação em torno do eixo de Euler dessa quantidade θ. Então, quando eu peguei na segunda rotação e já dei dessa quantidade θ, significa o quê? Eu já cheguei onde eu queria chegar, mas o que, que tem diferente desse dispositivo aqui com a única rotação? Ah, pô, eu dei uma rotação inicial aqui que eu tenho que tirar ela. E eu compenso ela como? Ué, fazendo a rotação inversa Sim. dela. Se aqui eu fiz a rotação de A para a linha, no final eu tenho que trazer de novo de a linha para A. É sempre assim. Uhum. Eu considero inicialmente alinhados. Aí eu vou desalinhar inicialmente aqui. Como? Ah, eu vou pegar o eixo A1, como eu falei, eu poderia ter pego o eixo A2 como o eixo Sim. A3, né? Uhum. E ter levado esses eixos a se alinharem com o eixo E. Mas eu preferi fazer isso com o eixo 1, A1. O eixo A1, veja bem que o eixo A1 e o eixo B1, eles estão alinhados inicialmente. Entendi. Veja bem, olha os dois aspectos. Se você já conhece esse cara, se você conhece o E e o θ, aí você calcula o C através dessa expressão aqui, certo? Uhum. Por outro lado, vamos ver que alguma coisa você tem que conhecer. Esta matriz aqui, escrita em termos de ângulo e eixo de Euler, ela é esta aqui, certo? Uhum. É a mesma. Porque aqui eu entrei com definição do vetor e da matriz antissimétrica E maiúscula, certo? Mas é a mesma Uhum. equação. Então, aqui é simples. Ou você conhece a matriz C, você já tem os valores dos elementos. Neste caso, como é que o que você quer determinar? O θ e o ezinho. Concorda? Uhum. Aí você usa essas expressões aqui para fazer isso. Entendi. Quando você não conhece, alguma coisa você tem que conhecer. Ou você conhece os elementos da matriz, aí obtém o θ e ezinho através dessa expressão. Ou você conhece o θ e o ezinho e obtém a matriz através dessa expressão. Sim. Isso são só formas diferentes de parametrizar a rotação, né? Esta Assim. matriz aqui é uma forma diferente de você mostrar a matriz dos cossenos diretores, certo? Sim, entendi. Você tem 3 ou 4 formas aí que eu mostrei para você, né? Sim, perfeito. Certo. Obrigado então, Mário, pelo tutorial. Foi muito interessante, bem profundo. Acho que vai ajudar bastante as equipes em todos os seus desenvolvimentos, né? E assim a gente encerra o tutorial de hoje. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Mário, mais uma vez.